Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula, esta videoaula de número 19, e o nosso conteúdo hoje é variedade linguística, em que nós iremos tocar nos assuntos língua falada, norma padrão e preconceito linguístico. Então, se você não sabe nada sobre esses conceitos e como eles ocorrem na nossa língua, pegue seu caderno e anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vamos lá aprender um pouco mais de língua portuguesa. Vamos começar? Gente, eu trouxe para vocês um trecho de um livro chamado Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, tá certo? Esse é um livro muito famoso e ele é um pouco diferente dos demais porque ele é construído para ser ensinado, tá certo? O Gianfrancesco, ele era teatrólogo e dramaturgo, né? Então por isso que ele escrevia muito textos para peças de teatro, e quando ele resolveu pegar esse texto e transformar em uma peça teatral, ele escreveu o livro dessa forma, tá? Na verdade, quem fez o livro nem foi ele, tá? Ele morreu, e aí outras pessoas que juntaram as escritas dele e fizeram o livro, tá? Então começa o seguinte, ó. No quadro 1, né, que é aquela primeira parte, e aí tem os personagens, né? Aqui vai ficar Maria, Tião e só. Aí depois vão ser apresentados os outros personagens. E a Maria e o Tião são com certeza os protagonistas deste livro todo, tá? Então a Maria, falando baixo, entre risos, pronto, lá se foi o sapato, enterrei o pé na lama. Ao Tião, olha só como tá meu linho, passa a mão pela roupa, risonho para fora. Ei, Juvencio, tocando na chuva estraga a viola. Pausa, o violão afasta-se, é um maluco tocando na vida. Ai, Maria, fala baixo, tu acorda o pessoal. Acorda não, é melhor a gente ir andando. É só um pedacinho. Pra ficar enterrada na lama? Não, senhora, vamos esperar estiar. Dona Romana não vai achar ruim, não? Aí acendendo um lampião, né, o Tião? Não sei porquê. Vamos embora, Tião. Tá tarde, mamãe não dorme enquanto eu não chego. Quer te aquietar? Pausa, aponta a cadeira, senta aqui. Maria obedece. Tião senta-se no chão junto dela. A viola continua, pergunta. Tu gosta de eu? Ó, dengosa, sem tu eu não era nada. Bobagem. Namorador como tu era, tudo passou. Pensa que eu não sei? Todas elas piando, tiazinho pra lá, tiazinho pra cá. Mas eu roubei você pra mim. Todo eu, fazendo o bico, né? A Maria fazendo o bico, fingindo. Palavra dengosa. E aí, esse é o texto. Gente, esse livro é muito bom, muito bom mesmo. Ele fala sobre a questão dos direitos trabalhistas, né? Como é que no Brasil esses direitos foram conquistados por meio da greve. E o que é que uma greve ela vai ocasionar numa sociedade, sobretudo quando muitos empregos e muitas vidas dependem de uma fábrica que explora, né? E aí também a gente vai ver o papel da mulher dentro dessa sociedade antigamente. É muito lindo esse filme. Tem um filme, né? E também tem um livro. Então, interpretando o texto. Aí eu pergunto pra vocês, você percebeu algo diferente na escrita do texto? Não, é perceptível, né? Que palavras como pessoar, aquietar, melhor, achar, não são comuns nos textos escritos convencionais, já que estas palavras representam o modo como elas são pronunciadas, ou seja, elas vão representar o modo como são pronunciadas. E aí, galera, eu gostaria de lembrar para vocês, quando nós vimos na aula passada que o texto dramático é aquele texto de modo escrito, que ele é construído para ser ensinado, a gente precisa demarcar lá no meu texto como é a forma que eu vou falar aquela frase ali, tá certo? Aquele texto ali. Porque se eu colocar de qualquer forma, o diretor, o ator, ou atriz, tá certo? Eles não vão saber qual variedade linguística usar. Então, o dramaturgo, né, que é a pessoa que escreve esse tipo de texto, ele já vai lá e escreve, tá certo? Da forma tal qual os personagens devem falar. E aí que vai ser atribuído o quê? A variedade linguística. Então, como o texto dramático ele é um texto criado para ser falado, interpretado, ensinado, ele vai carregar essas características.
Diferentemente de outros textos convencionais, tais como a notícia, a reportagem, artigo de opinião, editorial, anúncio publicitário, comentário, carta do leitor, que não vão trazer esses modos aí. Então, gente, alguns textos dramáticos há uma necessidade de se escrever assim, para que o ator ou a atriz fale utilizando a variedade linguística pedida na cena. Tio Daniel, a gente já estudou variedade linguística, não foi? Sim, vocês já estudaram variedade linguística, por isso que essa aula vai ficar, bem mais facinho para que vocês entendam. Então, gente, é o seguinte. Quando nós tratamos de variedade linguística, nós vamos falar sobre os vários modos em que a gente pode utilizar da língua para se comunicar. Então, essa variedade vai se dar ela vai se dar a partir do momento em que eu troco de região, ou eu estou em uma determinada situação, ou se eu estou situado em um tempo, ou como também eu posso, pela minha questão social, cultural, né? E aí, galera, tudo isso vai entrar, né, nessa variedade, então as pessoas elas irão se comunicar de maneira diferente a partir do contexto na qual elas estarão inseridas, beleza? E conforme nós estudamos, a língua não é falada do mesmo modo por todos os falantes. Isto é impossível. Por quê? Porque as vivências de todas as pessoas do mundo, tá certo? São diferentes. Ela tem um conhecimento diferente. E aí, gente, algumas pessoas acabam adquirindo mais palavras, outras não acabam adquirindo tanta palavra. E isso vai interferir de algum modo, tá certo? No modo de falar. Então, alguns jeitos de se falar, de se pronunciar uma palavra, ocorrem em determinada região, como em outra, e bem como uma outra região ela não tem essa mesma forma de falar, ela tem outra, tá? E aí, a língua ela pode variar conforme a classe social do falante, o local onde ele nasceu ou mora, situação em que ele deve falar ou escrever, entre outros aspectos. Assim, há as variedades linguísticas. Então, as variedades linguísticas vão levar em consideração as variantes em que um determinado sujeito irá se inserir posteriormente, tá certo? Ou no momento, e aí isso vai determinar o modo como ele irá falar, ou seja, utilizar a sua língua. Então, gente, nas outras aulas a gente viu que a língua ela vai variar, em 4 modalidades diferentes, tá certo? Então, a gente vai ter a modalidade escrita e a modalidade falada, que é um tipo de variação. Escreve-se de modo diferente do que se fala, e isso é óbvio, tá certo? E aí, gente, é quando eu percebo que no que vocês escrevem no WhatsApp é justamente o modo como vocês acham que essas palavras são escritas, mas vocês não levam em consideração o quê? A parte escrita, tá certo? Então, quando vocês deixam de colocar um R, vou achar a página, aí bota assim, vou achar, bota só o A-C-H-A, esquece o R, né, que é vou achar. E aí, vocês escrevem dessa maneira e atribuem o modo como vocês falam ao modo como vocês escrevem. Isso não pode ocorrer, tá certo? Como também vai ocorrer variedades regionais, que é conforme a localidade, fala-se de uma forma diferente, utilizando outros termos para se referir ao mesmo alimento, por exemplo, tá certo? Também vai mudar algumas questões fonéticas. Aqui a gente fala porteira, lá no sul é porteira, portão, portaria, certo? E isso vai ser a variedade, regional, vai depender da região na qual o falante está inserido. Também teremos as variedades sociais, que é a questão da língua formal e da língua informal, tá certo? A linguagem formal, ela segue as regras gramaticais, é utilizada por determinadas pessoas com maior prestígio social. Então, a sociedade ela vai determinar quais são os contextos em que determinado tipo de linguagem ele pode ocorrer, como também algumas pessoas, por elas terem um prestígio social, tipo os artistas, juízes, senadores, deputados, presidenta, eles vão necessitar falar dentro da linguagem formal, já que eles ocupam um cargo ou assumem alguma coisa de prestígio social, tá certo? E aí, gente, a linguagem
E aí eles vão utilizar a linguagem formal, né? Que é aquela que segue as regras da gramática. Diferentemente da linguagem coloquial ou informal, é a mesma coisa, que é utilizado no dia a dia, por isso é considerado espontâneo, tá certo? Então, a maioria das pessoas utilizam todo dia a linguagem coloquial, porque como ela é de modo espontâneo, ela vai sair ali, e a linguagem coloquial ela não segue muitas regras da gramática não, tá certo? Pode haver uma ou outra inadequação, mas isso não é problema, né? Já que a gente está tratando de variedades aí que não exigem. Não, a gente está tratando de situações que não exigem o uso de uma linguagem formal, e sim necessitam de uma linguagem formal. Como também, gente, as variedades de situação, tá certo? Que são aquelas variedades situacionais, pode ser formal ou informal, a depender da situação em que você coloca. E ali em cima, gente, também vai entrar a questão dos... eu sou médico, então eu vou utilizar da minha linguagem que eu conheço para falar com outro médico. Eu sou professor de português, então tem algumas coisas que é do português que eu vou falar com outro colega meu, mas só ele vai entender porque é ele que conhece, tá? E, gente, nós vamos entrar para o conceito de norma padrão e norma popular. Então, esses conceitos, eles levam muito a ideia do quê? De gramática e de povo, tá certo? E a linguagem, ela não precisa ser utilizada sempre da mesma maneira. Uma vez que o contexto da fala, os falantes e o objetivo da mensagem são alguns fatores que sempre irão moldá-la, ou seja, vão influenciar na forma como ela é usada. Então, gente, ninguém usa a mesma linguagem para tudo que se faz na vida. Por quê? Porque os contextos eles não vão permitir essas utilizações. E o que é que isso vai acarretar? Vai acarretar que, a partir dessas situações nas quais o falante irá se inserir, isso vai ser o fator determinante para o modo como ele irá falar. Então, se eu estou em uma situação formal, é óbvio que eu vou ter que usar uma linguagem formal. Entretanto, se eu estou numa linguagem formal, eu não tenho obrigação nenhuma de usar a linguagem formal, tá certo? E isso vai interferir em alguma coisa na comunicação? Não, tá certo? Agora, vai ser chato você na situação de conversa entre amigos falando lá, por obséquio, eu posso sentar aqui. Vai ficar muito esquisito, gente, a não ser que você estiver ironizando. E aí o povo vai dizer, olha aí, um abestado. Falando aí todo certo. Então, vai gerar estranhamento, né? E esses estranhamentos vão gerar, por consequência, afastamentos sociais. E, gente, tudo isso é um processo de adequação linguística, ou seja, uma adequação da linguagem. Então, neste processo, é importante distinguir a norma padrão da norma popular, para que não haja confusão entre elas, nem prejuízos à produção textual e à comunicação de forma geral. Então, nós vamos ver a seguir as características da norma padrão e da norma popular. Então, a gente precisa saber quando usar a norma padrão e quando usar a norma popular. Por quê? A partir do momento em que eu sei usar, eu não vou ter prejuízo na minha produção textual, seja esta escrita ou oral, como também na minha comunicação. Porque vai lá uma pessoa que não sabe nem o que é por obséquio, você diz assim, por obséquio eu posso sentar aqui, e a pessoa vai dizer o que é abestado, o que é que ele está dizendo? Gente, aí você se confundiu aí, você usou a norma padrão numa situação que não era para você usar. Então, por obséquio, por favor, tá? E aí vamos ver agora qual é a diferença da norma padrão para a norma popular. Enquanto a norma padrão é menos emotiva, né, carregada de emoção, a norma popular ela vai apresentar essa emotividade muito maior, tá? A norma padrão ela é exigida pelas situações formais e a norma popular ela se evita, tá certo? Em situações formais. Então, se eu tiver, por exemplo, numa situação completamente formal, conversando com um monte de amigo meu, eu vou usar a norma padrão? Mas se eu tiver lá em um julgamento, tá certo? De alguma pessoa, e aí o juiz perguntar a mim o que é que vai acontecer, e aí eu vou ter que falar na linguagem formal, na norma padrão. Por quê? Porque a situação em que eu estou inserido vai fazer com que o meu uso da linguagem ele seja modificado. Então a nossa língua ela se molda a partir dos contextos em que nós iremos inserir. Aí a norma padrão se evita em situações informais e a norma popular se espera, né, em situações informais. Na norma padrão evita-se o uso de gírias e jargões,
Gírias são isso, e aí, pivete, bichinho, né? Essas coisas que são de, como é que eu posso dizer? Vícios de linguagem, né? Que a gente usa de forma de gíria. E jargões são as linguagens específicas dos grupos de trabalho. Então, o médico, ele tem os seus jargões, que é a linguagem utilizada pelos médicos. Os professores de história têm uma linguagem, porque é a linguagem utilizada pelos professores de história. Então, isso são os jargões. Já na norma popular, é tudo misturado, tá certo? Usa-se gírias, usa-se jargão. Então, tem muitos jargões que vêm da linguagem médica, da linguagem de outras linguagens, das profissões, que acabam colocando dentro da norma popular, beleza? E a norma padrão, ela tem um maior prestígio social. Então, uma pessoa, tipo assim, que fala em uma situação formal, fala toda errada, vai dizer, vixe, esse daí não sabe de nada. E a norma popular, ela tem menos prestígio social. Lembrando que a gramática normativa, tá certo? É esta que determina todas as regras gramaticais que nós devemos atribuir na nossa escrita e na nossa fala em contextos formais, ela vem de um prestígio social, ou seja, essas regras elas foram colhidas das pessoas de grande prestígio social, ou seja, dos escritores, dos políticos, dos economistas. Então, a gramática normativa nasceu da observação dessas regras, como é que elas ocorrem dentro de ambientes cultos. Eu sou culto. Aí vai lá e coloca, beleza? E, gente, tem uma coisa muito feia que ocorre na nossa sociedade, que é o chamado preconceito linguístico, tá certo? Muitas vezes a gente nem percebe que está cometendo preconceito linguístico, mas a gente tá, beleza? E a linguagem, ela não deve ser classificada como certa ou errada, uma vez que isso pode gerar preconceito linguístico. Então, gente, eu tô numa situação formal, aí eu digo uma coisinha inadequada, aí vem o outro já me dizer que eu sou sem conhecimento, que eu sou burro, que eu sou isso e aquilo, porque eu errei uma coisa. Esse cara, primeiramente, é ignorante, tá certo? E segundo, ele tá cometendo preconceito linguístico. Que é o preconceito linguístico? Eu estou discriminando, tá? A outra pessoa por conta da forma ou do modo como ela está falando, beleza? Então, para isso a gente vai precisar o quê? Dizer não. A gente vai precisar avaliar a língua como adequada ou inadequada em determinadas situações de uso, tá? Então, por exemplo, numa situação formal, se eu utilizar a norma padrão, tá adequadíssimo. Agora, se eu pegar essa mesma norma padrão e aplicar no contexto informal, tá inadequado. O mesmo ocorre vice-versa. E o preconceito linguístico, gente, ele está relacionado às diferenças regionais, sobretudo aos dialetos, regionalismos, gírias e sotaques. E, gente, isso é muito perceptível quando a gente viaja para, por exemplo, nós cearenses viajamos para São Paulo. A gente abriu a boca lá e aí o nordestino, tá certo? E a pessoa já está cometendo preconceito linguístico. Algumas sabem que estão? Sabem. Uma vez eu cometi um preconceito linguístico, eu nunca mais me esqueço. Me desculpei horrores com a pessoa, né? A quem eu cometi esse preconceito. Era uma menina do Rio Grande do Norte, a gente viajou juntos para um congresso, e aí ela me viu que eu tava cheio de mala, todo desengonçado, e ela me perguntou, vixe, Daniel, tu tá todo desconcumbelado. Esqueço nunca dessa palavra, desconcumbelado. E é a mesma coisa, gente, uma pessoa desajeitada, toda acabada, assim, toda contorcida. Eu comecei a achar graça. Desconcumbelado, da onde tu tira essa palavra? E aí, gente, eu cometi preconceito linguístico, né? Depois me desculpei com ela, porque eu percebi. Então, a partir dos dialetos, regionalismos, tá certo? Sobretudo o sotaque, as pessoas acabam cometendo um preconceito linguístico, tá? Sociais também, que varia de acordo com a classe social do falante. Tem muito rico que desdenha e discrimina de pobre, porque o pobre não sabe falar da mesma forma como o rico. Isso aí é um preconceito dos grandes, tá certo? Todos esses preconceitos foram desenvolvidos ao longo do tempo e envolvem aspectos históricos e culturais de determinados grupos, tá certo? E aí é importante a gente lembrar que sempre que nós vimos um preconceito linguístico, nós devemos repreender, porque é muito feio, tá certo? Então, corrigir o coleguinha quando ele está escrevendo errado é super
preconceituoso, tá certo? Agora, na situação em que ele está sendo avaliado pelo uso da língua, pode corrigir normalmente. Eu sei o momento em que eu estou corrigindo a redação, tá certo? Só que fica meio estranho, tipo assim, você falar uma coisa errada, aí você saber que eu sou professor de português, aí eu digo assim, isso aí tá errado, né? Assim não. Não, galera, aí você tá cometendo preconceito linguístico, beleza? E, gente, vale o slide da outra aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. As atividades dela estão lá nas páginas 63 e 64, nas questões 17 e 18. Um beijo enorme para vocês, se cuidem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.